Amados, boa noite. Que bênção o nosso reencontro. Ficamos um domingo sem trabalhar aqui nas nossas prosas, mas foi por um bom motivo. Né? Aniversário de 89 anos do meu marido, então recebi os filhos, nora, genro, os netos, bisnetos, e é isso que temos que fazer. Primeiro a família, depois a continuidade de tudo, de tudo. Então, com muita alegria, em se sabendo mais e mais do nosso amado Mestre Jesus. Pelas explicações da benfeitora Amélia Rodrigues, veremos que todas as pessoas poderosas, mas todas, passaram. E ele deixou pelos milênios afora sua mensagem de luz, orientando-nos a caminhada para nossa melhora moral e evolução espiritual. E hoje, para nossa alegria, eu gostaria primeiro de dizer que tivemos hoje um domingo, um começo de domingo fantástico, onde falamos sobre pedir. Interessante que eu nunca tinha imaginado que Emmanuel ia tecer um comentário tão profundo sobre pedir. E orientando-nos também que sempre devemos deixar que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Depois vocês podem assistir. E entrando conosco aqui, a Gláucia de Guaratinguetá, a Lenise Martinelli, maravilhosa, parabéns ao seu Geraldo. A gente fez tudo o que era possível, viu, Lenise? Ele é meu amor, né? Mauro Furuta, boa noite, querido. Juntos no aprendizado da Amélia. Isso mesmo, meu filho. Então, hoje, nós com muita alegria, mas eu preciso antes desejar o seguinte: que Jesus abençoe você, da nossa família espiritual, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu templo de amor, abençoe o seu trabalho do ganha-pão, abençoe todos aqueles que te cercam e a sua caminhada evolutiva, que é o mais importante. E hoje nós começamos esta obra fantástica, Quando Voltar a Primavera. Estamos começando o 4º livro da série Amélia Rodrigues, porque nós temos muito por estudar ainda. E ela é fantástica. Eu recebi outro dia o 11º livro do Divaldo. Ele é incansável, ele trabalha muito. Grande bênção, não? Quando Voltar a Primavera, vou ler só o que está falando dessa obra. É mais uma joia literária com que nos brinda a benfeitora Amélia Rodrigues. Por meio da beleza do estilo e imagens construídas em suas páginas, olha só, passamos a conhecer ainda mais e melhor a vida e a obra de Jesus e de todos os seus apóstolos, os costumes, as tradições do povo daquela época. Além da riqueza do conteúdo histórico, a autora, a benfeitora Amélia, faz transbordar
a taça da beleza, da poesia, da sensibilidade ao longo de toda a narrativa. Quando voltar à primavera, nos dá uma exata noção da riqueza e da força do Evangelho de Jesus. Agora, redivivo nos postulados e nas lições de amor e de justiça da doutrina espírita. Vale a pena conhecer esse tesouro. E nós vamos para a primeira lição. Nós teremos, se eu não me engano, neste livro, 22 lições, não? E está chegando conosco de São Paulo, Marisa de Arruda Mizoni. Boa noite, princesa, boa noite. Fico feliz, Marisa, de tão longe vocês conosco. Então, já vimos aqui, vamos para o primeiro item desse fantástico livro. A lição é ante Jesus. Vocês percebem que nós estamos insistindo nesses estudos dominicais sobre Jesus? Por quê? Cada vez mais a gente percebe que não conseguimos caminhar se não for junto dele. Tudo fica mais fácil, entende? Uma problemática de saúde, vamos trabalhar a resignação. Uma problemática financeira, vamos trabalhar a tolerância, a paciência. Um desgaste familiar, isso daí tem que trabalhar a paciência, o respeito para com o outro, o amor incondicional. Isso tudo é Jesus. E é por isso que a gente insiste aos domingos essa prosa. Vamos lá. Ante Jesus é a primeira lição. Já vimos a contracapa, então ficaremos 22 domingos com esse livro. E terminamos esse fantástico Luz do Mundo, não? Vamos lá. Ante Jesus. Nenhum outro rei se lhe assemelhasse. Ninguém, entende? Ao longo dessa explicação, nós vamos percebendo o valor moral, espiritual de Jesus, não? Então, os transitórios mandatários do mundo envergavam as roupagens da nobreza, não poucas vezes, mediante as arbitrárias mãos da guerra que lhes confeccionavam os mantos. Numa linguagem figurada, ela está dizendo que os poderosos conseguiam tudo através da guerra, da morte dos inocentes, do abandono aos idosos. Então, mais que isso daí era uma colocação transitória. Oi, Vanessa, linda. O filho tá lindo, né, Vanessa? Benê Garcia, hoje você não esteve conosco, amor. Vamos trabalhar. Então, estabeleciam essas criaturas poderosas as bases dos seus impérios sobre cadáveres insepultos e proclamavam suas primeiras leis, assinaladas pela ordem da matança, tornada legal ao som ultrajante dos suplícios inenarráveis para com os fracos. Foi sempre assim. E hoje nós também vemos a Ucrânia e a Rússia. Nós vemos isso. Embora tenha tantos chamados para que nos tornemos melhores com esses resgates coletivos, como vimos no Sul. Então, tudo acontece por ordem divina. E o homem ainda não percebeu isso.
fica distante desses ensinamentos. Então vamos lá. Enquanto essas criaturas sustentavam e seguravam o cetro e sustentavam a coroa, crianças e velhos indefesos padeciam cativeiro cruel em que consumiam as forças e desgastavam a vida. Tanto é que o Brasil tem uma mácula muito grande, que foi o período escravocrata. Claro, como que podia ainda fazer o que fizeram? E se não é a princesa Isabel e a lei do sexagenário, lei do não sei que lá, lei do ventre livre, depois assinar a lei áurea, os escravos eram tirados da sua pátria para que servir de qualquer coisa, entende? Passando fome, promiscuidade, usados. É uma mácula para o Brasil. E os resgates vão acontecendo, não é? Cercados, essas criaturas poderosas, como agora, pela bajulação, deslizavam sobre ódios recalcados, respirando as maldições que inspiravam soberbos e impiedosos. Claro, claro que esse povo oprimido odeia o outro, o opressor. E esse ódio é tão forte que, naturalmente, emite energias contrárias. E se a pessoa estiver num mau momento, capta a doença que chega, o desespero. Vamos ver tantos que se abateram, que se suicidam, entende? É muito importante isso também na nossa prova de hoje, prosa de hoje. É necessário amar. Se alguém não me ama, o problema é dele. Mas também não vamos provocar ódio nas pessoas. Vamos trabalhar a tolerância, respeito a cada um tal como ele é, as suas ideias, e etc, etc. Vamos fazer assim, tá bom? Vamos ver lá. Essas pessoas, fomentando a prepotência, o poder, não raro se tornavam o quê? Vítimas da própria loucura e sucumbiam vencidos pela fraqueza que passavam a sentir, disfarçados da força esmagadora da insensibilidade em que impunham as suas vítimas. Quando sentiam-se acuados, quando sentiam-se perdidos, mais castigo para o povo, mais castigo. E a gente vai vendo isso no mundo de hoje. Mas compete-nos o quê? Trabalhar a nossa transformação moral, a nossa mudança. Por quê? Nós não vamos dar conta da administração de nenhum prefeito, de nenhum deputado, de ninguém. Nós vamos dar conta da nossa administração, da nossa caminhada. Eu acho isso lindo porque aquela frasezinha, a cada um segundo suas obras. Não vamos. E não adianta dialogar com qualquer pessoa, ter polêmica sobre política, religião, partido de futebol, nada, nada. Adianta fazer a sua caminhada, que consiste em amar, que consiste em se instruir e que consiste na prática da caridade. Acabou. Se você não estiver fazendo isso, pensa e reflete comigo. Pense em Jesus. Oi, Marcos Serafim Júnior, boa noite, meu filho, tudo bem? Elisete Braga, amada, boa noite. Silvia Carline, hoje não vi você lá, boa noite. Oi, Rose, hoje eu e o marido conversamos sobre você, uma hora eu te falo, tá bom? Vamos lá. Então,
um sem número de príncipes em todos os quadrantes da terra encetaram a vida física, embalados pelas expectativas emocionadas das cortes, pelas esperanças que se desvaneciam, vai morrendo pouco a pouco. Logo após, na aturdida plebe e nos camponeses infelizes. Festas intermináveis anunciava-lhes a chegada. A chegada de quem? De Jesus. E, todavia, os sons quase sempre eram substituídos pelos gemidos dos súditos esmagados por impostos absurdos, regulamentos desumanos. E vocês sabem muito bem que quando colocaram a esfinge de César para Jesus, e o povo estava oprimido mesmo, o povo judeu, tinha que pagar muitos impostos. E quando mostrou para Jesus, é justo pagar impostos, nós estamos passando fome. E ele sabiamente disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Conosco também. Não temos nada a discutir, nada a poderá dialogar, ou não, nós temos que fazer a nossa caminhada com entendimento, sabedoria, amando mais, trazendo todos para o seu regaço. É isso, não? Então, aí a Amélia diz, todos eles, porém, fruindo as grandezas e os tesouros da terra, entregaram o corpo ao túmulo e não fugiram à abjeção dos tecidos em decomposição, muitas vezes sepultos apressadamente. Então, Amélia quer dizer que ninguém ficou para contar alguma coisa. E, praticamente, ela vai citar vários personagens aqui, e como que eles foram para a pátria espiritual, entende? E aí, ninguém hoje se lembra, ninguém, não. Mas de Jesus, milênios e milênios, estamos com ele. Vamos ver lá. No ano 550 a.C., Dario, que levantou o mais grandioso império da antiguidade, não se eximiu à derrota e à morte, com ele sucumbindo à grandeza pérsica. Gente, esse homem venceu os caldeus, os babilônicos, os medos, ampliou o seu reino, entendeu? Muito, muito, muito. Mas o que adiantou? Também desencarnou e pronto, acabou. É isso daí. Isso 550 a.C., que a Amélia lembrou. Interessante, vem comigo. Olha que interessante. Como que esse espírito vai atrás da história? Isso é história absoluta. E a gente, se quiser saber, tem que buscar. Então, ela colocou aqui. Marco Antônio, no ano 83 a.C., suicidou-se para evitar a humilhação no Fórum de Roma sob a grilheta de Otávio. Vocês vão lembrar dele. Ele teve várias esposas e uma delas foi a Cleópatra, que era do Egito. E com a Cleópatra, ele teve 3 filhos, eu não sabia. Olha como é bom. Vai buscar. 3 filhos. Mas o que aconteceu? O Otávio, que era um forte do Senado, estava impedindo, levando-o para ser julgado pelo Senado de Roma. E ele, então, ficou desesperado, não queria passar por essa humilhação,
suicidou-se com uma espada. Ah, acabou. E a Cleópatra também não queria ser invadida por Roma. O que ela fez? Lembra? Pôs uma cobra venenosa que a picou e morreu no trono. Veja como a Amélia vai buscar as coisas. Eu fico encantada, tá bom? Vamos lá. Oi, Deise, bonita. Boa noite, querida. Boa noite. Aí, a Amélia diz o seguinte, então nós já vimos de Dario, nós vimos Marco Antônio, e ninguém lembra dessas figuras. Fazem parte da história só. Aí, no ano 410 depois de Cristo, nós vamos ter Alarico, o Visigodo, que desviou o curso de um rio chamado Busanto. Para quê? Guardar os despojos do vândalo dele, que falecera em Cosenza, e impedir que os inimigos lhe profanassem o corpo. Olha que coisa! Qual a preocupação dele? Que difícil, mas não escapou da morte. E aí, no ano de 1500, época do descobrimento do Brasil, olha que interessante. Felipe I da Espanha, o formoso, o belo, era cheiroso. Ele fazia questão de estar sempre perfumado. Mas, quando foi chegando o período do seu desencarne, exalava um horror, um cheiro horrível antes da morte. E ninguém suportava ficar perto dele. Desencarnou naquela época, 1500, de câncer. Foi apodrecendo. E ela não para. Isabel I da Inglaterra, que engrandeceu e governou a Inglaterra com mão de ferro, quando ela estava para desencarnar, ela, no sufoco, pediu mais alguns momentos para conversar com a sua corte. Nem isso. Chega, foi levada. Então, quase, vocês estão vendo que ela descobre. Isso é importante para a gente saber. Aí ela fala também, não pode esquecer dela, Catarina de Médici. A Catarina de Médici, da França, em 1580, o que ela fez? Gente, ela era altamente possessiva, era católica, e a França havia já bastante luteranos, protestantes. Fizeram uma armadilha tão grande e mataram o máximo de protestantes, chamado a Noite de São Bartolomeu. Veja, essas pessoas, com todo o poder, não passaram para a história como a irmã Dulce, a Teresa de Calcutá, como o Chico Xavier, não? Como está fazendo Divaldo? Ah, não. Então, são lembrados pelas façanhas horrorosas só, não? Luís XIV governou a França por 70 anos. E ele pôs um decreto, gente, vê se pode, o direito divino dos reis. Podia mandar matar, mandar matar. Direito divino. É lembrado por isso. Sucumbiu, muito acabado, deixando a França esgotada. Isso a Amélia contou um pouco de história. Mas ela disse, monarcas e reis provaram a grandeza do mando, todavia acompanharam exauridos a inevitável marcha pelas hórridas trilhas da morte. E são lembrados historicamente, não como criaturas que deixaram um legado de amor, um legado delicioso, para serem lembrados com amor, entende? Aí ela fala assim, com Jesus, no entanto, uma singela estrebaria foi elevada a berço de luz. E o seu primeiro contato com os homens foi justamente
com os necessitados, os pobres, os desvalidos, aguardando carinhosamente para a salvação de todos, deu a vida, sem atirar de qualquer daqueles que o esperavam. Ninguém sucumbiu, só ele. Enquanto os outros, vocês viram bem. Utilizando-se do incomparável espetáculo da natureza em festa, iniciou o seu ministério junto com anjos, cercado de animais e de pastores, junto com os simples, Voz alguma que a sua jamais se equiparou, não teve igual. Amor nenhum existiu igual ao seu. Tanto é que ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E é por isso que eu sempre converso com vocês. É a criatura com a qual nós temos que estar juntos diuturnamente. Mas a senhora faz isso? Lógico. É um prazer imensurável estudá-lo, saber da sua trajetória, nos momentos de dificuldade que tenho. É com ele, não tem. Então, ele é o rei da terra, cujas fronteiras se perdem no sistema que a sustenta. Foi o servo dos mais infelizes. Vocês vão lembrar de tudo que já vimos no cego de Jericó. O que queres que eu faça? Que eu veja. Paralítico de Cafarnaum, lembra bem? E tantos outros, leprosos. Cura 10, só volta um para agradecer. Um que realmente foi tocado e grato. Essas coisas são para gravar e para que tenhamos, imagina, dentro da nossa pequenez, na nossa ainda adolescência espiritual, porque ele é puro, nós não, imperfeitos, mas que busquemos essa força, essa luz, essa paz, busquemos isso, entende? Então, em ocasião nenhuma, acusou ninguém, perseguiu ninguém e gerou alguma vítima. Nada, não fez nada disso. Não. Sem qualquer título de ostentação, somente aceitou o título de mestre, por ser em verdade aquele que ultrapassou as dimensões do pensamento humano. Veja como Amélia é sensata. E através do Espiritismo, que é redivivo, rememora tudo isso, vamos atrelando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pedidos, as nossas mazelas para com ele, Não podemos hoje, século XXI, estar distante dessa figura. O governador do orbe esteve antes da formação do planeta. Ele é o Cristo. Ele é o governador do planeta Terra. Passa muita dificuldade conosco, que ainda estamos, sabe? E hoje, numa fala de manhã, eu estava com uma camiseta que estava escrito assim: trabalhador espírita, eu preciso de você. Trabalhador cristão, nós precisamos estar com Jesus. Nós não vamos fazer nenhuma outra opção, não. Vera Lúcia, boa noite, meu amor, boa noite, aí Bauru. Chico Sampaio, oi querido, que bom ouvir de Jesus. Chico, um abraço. Bom, então nós estamos vendo
Sem qualquer título, ele aceitou só ser mestre, e ele é, não? O único a saber, sem recear, a destinação que lhe estava reservada em 2 traves de madeira, até então, símbolos da suprema humilhação, em forma de cruz. Então vamos ver. Ela diz assim, que a colocação horizontal recebe e afaga a humanidade, e na vertical com que se levanta na direção de Deus. Tem esse significado. Filho do homem alçou, levou todos os homens a Deus. Por quê? Ele falou de um Deus soberanamente bom e justo, contrariando o Deus de Moisés, da Torá. Não contrariando, porque ele dizia, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, mas ele veio falar num Deus amor, num Deus que tem paciência conosco, que tudo que acontece conosco, Deus sabe. E nós ficamos aí teimando, espera, coloca na mão de Deus e vai. É essa a fala. Não? Então, ele fez isso. A colocação da horizontalidade da cruz, ele está recebendo e afagando a humanidade. Hein? E a verticalidade está conduzindo-nos na direção de Deus. Tudo tem um significado. Nunca, porém, receou, justificou-se ou se evadiu a imposição relevante. Não. Olha que interessante, é bom lembrar. Chega na Páscoa, no domingo da Páscoa, ele entra para a última ceia, vai caminhando no seu burrico, e o pessoal fica feliz e põe tapetes e joga ramos e flores e tudo. Ah, é o Messias, é o Messias. Mas Anás e Caifás faz a mente do povo, entende? E aí, o que acontece? Na última ceia, ele já sabia o que iria acontecer, entende? E vai ao horto orar, sozinho. Porque ele tinha que pedir forças para o suporte do que iria acontecer. E ele foi. E ele deixa alguns apóstolos, 4, ali de vigia, coisa e tal. E quando chega Judas e dá-lhe um beijo, e os romanos que estavam juntos, então faz a prisão. Dali vocês sabem, quer dizer, de domingo a quinta, segunda, terça e quarta, se preparando para isso. Hein? Nós temos que saber isso. Mas ele nunca teve medo. Ele não fugiu, ele não correu, ele não justificou. Ele, quando falou, solta Jesus ou solta Barrabás? O povo, solta Barrabás, crucifica Jesus. Não tem importância, não tem importância. Dá um desespero em Judas e se suicida, não é? Então, colocaram Jesus numa cova recém-aberta que o José de Arimateia deu, e aí, passados 3 dias, ele falou que ele iria ressuscitar. Quando vai Maria de Magdala e Maria de Cleófas, chega lá, está vazia, limpinha, lençol dobrado, e vê um homem. Ah, não me toques, não fui ao Pai. É uma coisa divina, não é? E aí, o que acontece? A Amélia diz, 2 portas de acesso que ele dignificou. O berço nasceu de palha, um berço de palha. E o que mais? O túmulo, onde ele foi encerrado por José de Arimateia, que pediu-lhe o corpo. E aconteceu a sua ressurreição.
E Anás e Caifás, nós já conversamos isso, porque o texto fala, eu preciso dizer. Foram os romanos, procura, vasculha, acha o corpo, porque se não achar, vão falar que ele era o Messias. Procuraram, escarafuncharam, não acharam. Ele realmente ressuscitou. 2 símbolos de libertação: entrada e saída da vida. Para onde? Na direção da vida. E nós também estamos nessa caminhada. 2 portas de entrada. Uma entrada, o nascimento, nosso berço, A saída. Vamos desencarnar para quê? Para a verdadeira vida. Se entendermos isso, cada desencarnação, é claro que a gente sente, pelo amor de Deus, não é? Mas passa a não ser um trauma, passa a ter uma aceitação da continuidade da vida, da beleza da caminhada, entende? Estar atrelado com Jesus fica mais fácil. E aí, lembrando dele mais ainda nitidamente, nós vamos verificar que também, quando ele estava entre nós, é claro que procuravam-nos sempre, vocês sabem, os doentes, os leprosos, os famintos, as viúvas, crianças abandonadas e tudo isso daí. Não tinha nada de bonitinho. Joana de Cusa era a mulher de um senador romano e tornou-se cristã. Também um romano tinha um servidor doente e ele curou à distância. Mas ele não se impressionava com esse povo, era a simplicidade. E um homem o segue. E aí, esse homem segue Jesus pelo magnetismo que ele irradiava. Você vai lembrar comigo que a mulher hemorroísa, que tinha hemorragia, há 12 anos, se curou somente ao tocar as suas vestes. Então, que magnetismo era esse? Que bênção era essa? Entende? Calcula o seu olhar, calcula o seu toque, entende? Então, quantas coisas nós vimos em outras prosas. E teve um homem que o segue. E ele está seguindo Jesus, mas ele era surdo e mudo. Esse seguia Jesus, assim, vai. E ele experimentava aquele magnetismo, aquela irradiação daquela figura. Mas isso também acontece conosco. É tão bom quando você está próximo de uma pessoa que ela tem bons pensamentos, que ela pratica o bem, que ela não tem inveja de ninguém, ela emite uma boa energia, entende? E a mesma coisa. E o semelhante, normalmente, atrai o semelhante, não é? E esse homem, então, vai tranquilamente atrás de Jesus. Até que uma hora, ele chegando, ele ergue para Jesus e com os dedos e a mímica, ele explica que ele não fala e ele não escuta. Nós não vimos em nenhum dos 3 livros essa passagem. E aí Jesus disse para ele, Efafata. Isso quer dizer, para a boca e para o ouvido, abre-te. Efafata quer dizer, abre-te. Na mesma hora, aquela energia vitaliza aquele ser alquebrado, vencido, e os seus olhos brilham de uma felicidade intensa. E ele consegue dizer, Rabi,
Eu estou ouvindo. Olha que bênção. E falando, não é? Então ele fala e ouve. E ouve também toda a sinfonia, canta no seu espírito e fazendo tudo vibrar. Ouve o canto dos pássaros, ouve o murmurar das águas, ouve a fala de Jesus quando disse: Efatata, abre-te. E Jesus diz o seguinte: meu filho, não digas a ninguém, porque aquela preocupação justamente com o pessoal do Sinédrio. Porque o Sinédrio, o Anás e Caifás, que são os dois que aparecem o tempo por 3 anos, então queria pegar sempre Jesus numa falha da Torá, não da falha de Jesus. Algo que contrariasse a Torá, os mandamentos mosaicos, que são 10, e mais 600 que eles colocaram. O homem coloca, faz lei, entende? Então, não fala, não fala. Segue, caminha em paz. Agora você fala, agora você ouve. E então, maravilhosamente, a Amélia diz: considerando a moderna fenomenologia mediúnica, antiga na forma, pois que de todos os tempos, pelos ensinamentos da mediunidade, Jesus tem a mediunidade de cura, de um monte de coisa, não? Os mesmos interesses perturbam as atuais multidões, como no passado perturbaram aqueles que acompanhavam Jesus. Então, hoje também, veja bem, eu que sou uma pessoa curiosa, graças a Deus, gosto muito de medicina alternativa, amo os meus médicos da medicina convencional, mas gosto da medicina chinesa, gosto da medicina germânica, gosto como que fala? Dos ditos aí, das colocações das positividades, das falas necessárias, não é? Então, sempre positivar tudo. Eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde. Gosto, não? Então, veja bem, se as pessoas conseguem esse modo de trabalhar, os mais modernos criticam. E é um perigo. Há quem diga que o remédio para o câncer já apareceu, mas deram fim na pessoa que fez isso. Entende? Eu não sei. A gente está conversando. É uma prosa. Então, alguns interesses perturbam os maiores. Então, como no passado, Jesus perturbava aqueles outros, não? E ainda hoje, a Amélia diz: conquanto ouçam a verdade, demoram-se de entendimento tardio, quais se fossem surdos, embora falem, gaguejem diante dos compromissos superiores, demorando lamentavelmente na mesma odienda pachorra a que se acostumaram, rogando, porém, novidades, o sobrenatural, o maravilhoso, para prosseguirem no reino encantado da ilusão. Então, a medicina chinesa cura, o espírito cura, através da acupuntura, cura, é inédito, hoje, mas cura. As mazelas emocionais, não é só lorazepam, não, entende? Os traumas, as complicações emocionais. Então, está aqui na Amélia essa fala. E Jesus, erguendo os olhos, falou: Efafate, abre-te. Para nós, temos que abrir a mente para os conhecimentos do hoje. Às vezes, conhecimentos da antiguidade que foram abafados. O passe cura? Sim.
vai depender da fé da criatura. Ele não falou para a mulher hemorroísa, a tua fé te curou? Ele falou. Então existe esse poder interior, existe. Só que nós não sabemos ainda usá-lo com precisão. Estamos agarrados às coisas da materialidade. Precisamos confiar mais, pedir, usar a positividade. Que sempre falamos, o pensamento nosso caminha a 300 mil quilômetros por segundo. Você vai estar com as companhias que você quiser. E o José Raul Teixeira diz assim, um ditado popular: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Muito bem. Ele inverteu. Diga-me quem você é, que eu te direi com quem você anda. Se você é paciente, é tolerante, é amoroso, é resignado, confia, tem esperança, você está com as boas companhias espirituais, gente. Você está, e você não sabe. Você pensa que não. Então, nosso pensamento é uma antena psíquica, tem uma outra palavrinha, o nosso pensamento é um ímã. E nós somos, a todo momento, vigiados por nuvens, como falou Paulo. Não, são espíritos. Estamos falando uma linguagem coerente. Espíritos de todas as ordens, inferiores e superiores. Agora, quem vai ser a sua companhia? Quem você se conectar. É uma bênção. Então, por isso, trabalhar a lei da atração, a positividade. Eu quero, eu posso, eu mereço saúde, eu quero, eu posso, eu mereço ser feliz. Porque eu tiver que ser, será. Porque tudo corre por vontade de Deus. A gente não imagina que é assim, não é? Mas caminhamos assim. Se Jesus falou para o cego, aliás, para o mudo e o surdo, abre-te, mais do que nunca ele fala para nós. Abre-te para a minha companhia. Abre-te para que sejas mais feliz. Abre-te para amar mais. Abre-te para se instruir. Sempre um livro tem coisas maravilhosas. Sempre, sempre. Abre-te para a prática da caridade. Porque você fazendo bem, o mais beneficiado é você. Saia do comodismo, da preguiça. Ele nos convida. Então, nós temos que segui-lo. Ipsis litteris. Trabalhador espírita, eu preciso de você. E eu falaria diferente. Trabalhador cristão, eu preciso de você. Ele precisa. Porque nós estamos aqui, a nossa família espiritual, estudando, ouvindo, a bênção da Amélia e do Divaldo. Mas quantos parados, quantos só bebendo no bar, quantos fumando, quantos se drogando, quantos que não se abriram para as palavras de Jesus. E qual é a nossa função? Em qualquer lugar que você estiver, não precisa ser do templo católico, espírita, você tem, claro, na medida do possível, falar dele. Tem uma dúvida? Escuta, vê uma live de Jorge Larrat, do Haroldo Dutra, vê uma live do Arthur Valadares, vai, Orson Carrara, o pessoal está estudando demais, ninguém está parado, cessado dessa bênção. Então, nas colocações que fazemos, é essa daí.
Abre-te, como falou Jesus, para esse homem mudo e surdo. Abre-te, por caridade. É para você levar dessa beleza no seu lar, no seu trabalho, a forma como você age, porque você precisa exemplificar. Exemplificar. De que adianta se eu converso bonito com vocês e eu tenho uma postura diferente na minha casa? Eu tenho uma postura diferente com os meus funcionários. O que é isso? Não me abrir para os ensinamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Abre-te para essa bênção. Então, nós vamos seguir praticando bem, servindo, vamos orando, vamos pensando positivamente, vamos fazendo evangelho no lar, vamos, que mais? Ter esperança, fé. Então, uma série de coisas que nós podemos falar e fazer com essa prosa da noite. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. E na semana que vem, nós vamos falar sobre, dentro desse livro maravilhoso, as núpcias em Caná. Vocês já conhecem, mas a Amélia dá, assim, aquela pitada de poesia, fica bom, você não esquece mais. Porque falamos do paralítico, falamos agora, nunca eu tinha ouvido falar desse mudo e surdo, com essa colocação, abre-te. Olha que lindo. Por isso, nós temos também que pensar assim, abre-te para o perdão. Quem não perdoa vai ficar doente. Está magoado? Vai arrumar um câncer. Mas é notório. Abre-te para tudo. Para o amor, para o bem, para a luz, para a oração, para o evangelho no lar, para os encontros nossos, porque é necessário. A energia que rola é inigualável. É inigualável. É como se você tivesse tomado uma dose de soro para você ficar vibrante, contente, feliz. Nós somos isso. Somos, cada um, uma antena a propagar o bem, o amor e a luz. E é necessário exemplificar. Não é falar e depois faz tudo errado. Porque a consciência, ela dita o que é real, o que é verdade. Ouça a consciência, porque tudo está... Onde está Deus? Na consciência. Então, aqui as respostas, na consciência. Maltratou alguém? Volta atrás. Não perdoou? Volta atrás. Porque você precisa ficar bem. Fica bem. Tá bom? Vamos orar e até a semana que vem, se Deus quiser. E Ele quer. Vamos lá. Vocês viram quanta coisa, quanta história, quanto tudo, não é? Cleide, boa noite. A Estela disse, vamos orar? Vamos, Estela. A Vanessa disse, ótimas palavras, Vanessa, só de positividade. Né? Nós não podemos esmorecer. Tudo vai dar certo. Estamos caminhando com Ele, entende? E a fala que Ele disse para o cego, para o mudo e para o surdo, é para nós. Abre as comportas da alma para entender Jesus. Ele nos convida. Ele conta conosco. E até quando vamos ficar assim, patinando e comendo e bebendo e fumando e falando mal dos outros? Até quando? Para. Tá bom? Vamos orar. Lindos. Nossa família espiritual cresce, cresce, cresce. Meninos, na sexta-feira estudo tá uma beleza. O livro dos Espíritos, o Evangelho, um pitel.
E agora com a Amélia, continua. Amados, vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o mestre, o modelo, o guia da humanidade. Benfeitores espirituais, que são tantos, e espíritos protetores de todos os nossos irmãos dessa família espiritual maravilhosa. Amados, antes de pedir, agradecer. Obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado, pensa comigo no dom da vida, na sua reencarnação, nessa possibilidade maravilhosa de ter um corpo para a evolução do seu espírito, que é eterno. Obrigado. Obrigado também pela família que formamos. Como é bom. O pai, a mãe, o filho, a filha, tantos e tantos amores que retornam para o nosso convívio. Obrigado. Obrigado também pelo ditoso lar. Como é bom ter um lar, um canto seu, para estar assim, conectado com Jesus. Obrigado. Obrigado também pelo trabalho, o ganha-pão. Como é bom fazer tudo dentro da sua profissão, que você se sinta feliz, realizado, contente. Obrigado. Foi o que você pediu. Essa é a verdade. Obrigado. Obrigado pelas pessoas que nos cercam, tantos próximos, distantes, já sabemos que tantos amores. Obrigado também pela doutrina dos espíritos. Essa bênção, só com 160 anos, liderada, coordenada pelo Espírito de verdade, que é Jesus, para nos trazer dessas belezas para o nosso abre-te. Vem comigo. Ele fala, vem. E nós vamos? Vamos. Obrigado. Obrigado por tudo, até pela dor. Porque a dor educa. A dor educa, amores. Passar por um problema com resignação constitui a evolução do espírito, gente. O corpo perece, mas o espírito não. Temos que aprender. Diante de tantas belezas, de tantas maravilhas, a agradecer. Agora, com todo respeito, Jesus, vamos pedir. Mas pedir o correto, meu Pai. Jesus, abençoa todos da nossa família espiritual. E que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Saúde no espírito, Jesus. Abençoai todos os familiares e nossos irmãos. Todos. Os que estão próximos, os distantes, né, Estela? Você está aí, a mãezinha está aqui. Abençoai. Estende aí o pensamento. Abençoai os nossos familiares próximos, distantes, encarnados. E os amores desencarnados são tantos. Abençoai também, iluminando cada vez mais a sua caminhada. Abençoai. Jesus de amor, que a sua paz ditosa, penetre todos os lares, Jesus, para que haja concórdia, o bom convívio, o amor verdadeiro. Sim, Jesus, abençoai
Abençoai o trabalho de cada irmão que aqui está, seja ele qual for. Abençoai. Enfim, Mestre, abençoai a nossa noite, que tenhamos um ótimo repouso, que acordemos para o abre-te, que acordemos para essa companhia absoluta de nossas vidas. A dona Val, a senhora está esquisita, está falando só isso. Claro, tem que haver esse acordar, amados, tem que haver. É só ele. É com ele e por ele. Seja exemplo. Continue os trabalhos, né, Fruta? Disso. Porque o povo precisa disso. Estão ainda fechados para a sua companhia, mestre. O senhor fala, vem, ninguém vai. Por preguiça, acomodação. Não. Façamos isso. Vamos acordar para seguir as pegadas do amor maior, Jesus. Que tenhamos a excelência da noite. E agora vou fazer uma oração e você vai pedir sabedoria, tolerância, resignação, paciência. É pedir nessas colocações para ser mais feliz, porque tudo vai passar. Fé, esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade. O Senhor disse para Deus, seja feita a vossa vontade. Nós temos que aprender isso. A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma, esse alimento necessário. E não os deixeis cair nas mazelas da matéria, orgulho, vaidade, egoísmo, tristeza, ódio, não, não. Porque o Senhor pode perdoar mais, perdoar mais. Podemos dizer com muito amor, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Os amores da nossa família espiritual. Fiquem bem e ouçam o que Jesus falou. Abre-te e vem comigo. Vamos com ele. Meu carinho, meu beijo, meu amor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.